Fala galera, a gente vai começar a quarta aula já de DJ, então essa aula vai ser dedicada aos plugins e os valores de players. Os plugins que a gente vai falar um pouco nessa aula vai ser o P2, P10, RCA e XLR. Esses plugins são os mais utilizados pelos DJs, né? A gente utiliza eles mais no nosso dia a dia. Então vou falar um pouquinho sobre ele e as diferenças de cada um e vou mostrar eles para vocês. A gente vai começar falando um pouco sobre P2 e P10. A diferença entre eles são que o P2 é aquele cabinho de fone, né? Que a bitola dele é um pouquinho menor que o P10 e o P10 é aqueles cabos para violão, cabo de guitarra, para essas saídas de áudio. Ambos têm a saída macho e fêmea. Eu vou mostrar para vocês aí em fotos a diferença dos dois. Nós DJs utilizamos muito a saída P10, né? Geralmente nos mixers, na controladora, a gente utiliza muito o P10. Então vou mostrar para vocês a diferença do mono e estéreo. O estéreo, como vocês podem ver no vídeo aí, ele é mais aberto, então vocês conseguem enxergar um pouco mais os efeitos, os instrumentos que está dentro da música. Ele é um som, né, que você consegue ver em todas as laterais. Já o mono, ele é um som mais reto, né? Você não consegue enxergar isso aí, ele é um som mais plano, né? Ele praticamente em uma linha. Você não consegue enxergar tantos elementos como no estéreo. Essa é a diferença dos dois. No cabo estéreo, eu vou te mostrar aqui na foto também como que você vê quando você for comprar um cabo, se ele é mono ou se ele é estéreo, né? A gente utiliza bastante estéreo, né? Nós DJs, tanto nas rádios FM, utiliza estéreo para dar mais, para a gente poder, como ouvinte, ouvir mais os instrumentos que estão se passando ali, né? Quando o produtor ele compõe a música, então ele coloca vários instrumentos, né? No som do estéreo, a gente consegue enxergar esses instrumentos, os efeitos que eles estão utilizando. No som do mono, a gente consegue ver somente uma linha reta, né? A gente consegue ouvir o som, né? Com boa qualidade também, mas a gente não consegue enxergar alguns instrumentos, alguns efeitos que ele coloca. Então, essa diferença de você utilizar o cabo P10 estéreo é bem importante na hora da discotecagem. A gente vai falar também um pouco sobre o cabo XLR, né? O XLR ele é composto por 3 poros, então é positivo, negativo e terra. Esse cabo a gente utiliza ele em eventos maiores, né? Porque com esse cabo a gente tem um pouco mais de segurança, né? Pela conexão dele, a flexibilidade que tem o cabo. A gente consegue ter um som mais limpo, a gente não enxerga muitos ruídos pela própria conexão. Então o XLR ele vem com esses 3 poros, né? Negativo, positivo e terra. Não que os outros não venham, também os outros vêm. Mas a forma de conector dele, que é chamado de conector Canon, né? E aí ele inibe esses ruídos. Ele também tem o conector macho e fêmea. Então eu vou estar mostrando para vocês aí na foto o conector macho e o conector fêmea. Vai falar também sobre o cabo RCA, né? A gente conhece o cabo RCA aí pelos DVDs, pelos home theaters,
né? Esse cabo que a gente vê aí, que é o amarelo, vermelho e branco, a gente como DJ utiliza muito o vermelho e branco, que é as saídas de áudio, né? Eles têm várias cores, verde, azul, né? Sempre o positivo marcado com a listra vermelha e o negativo com a lista preta. Então esses RCA tem bastante players, né? Como na saída do mixer, na saída da controladora, na saída da toca-disco, tem toca-disco que tem a saída dele de áudio RCA que entra pro mixer, tem o CDJ, que a saída dele também a saída de áudio de entrada pro mixer é RCA, então a gente vai utilizar muito o RCA. Essa é a função dele. Eu vou falar também sobre os valores, né, de equipamento. Então assim, existe vários valores de equipamentos, existem vários equipamentos. O que eu sempre converso com alguns amigos, que nem tudo é o equipamento, né? Tem que ser sempre a gente como DJ operando aquele equipamento. Então assim, a gente tem que conhecer primeiro o equipamento, saber aonde que a gente quer chegar, para a gente comprar um equipamento de boa qualidade para nós. Então a gente vai começar aí pelo CDJ 350. Ele é um CDJ muito legal, eu já tive esse CDJ. Ele tem leitor USB, ele tem leitor CD também, e é bem bacana, né? Ele sai da faixa aí de 3.000 a 4.000 reais o par do CDJ, para vocês terem um equipamento de ponta mesmo da linha da Pioneer. Para fazer o kit, né? A gente tem o DJM 350 da Pioneer também. Ele faz o kit, né, com o CDJ, então fica o Pioneer 350 e o DJM 350 é o mixer. Eles interligam, né, o mixer ele já tem um software e ele também tem gravador de set, então vocês vão interligar o seu CDJ no mixer, eles gravam o seu set, que tem um lugar para você colocar o USB lá que ele grava, então é bem interessante. Então a gente vai gastar aí 3.500 a 4.000 do CDJ, mais 2.600 no mixer, mais 1.300 no fone, em cabos, né, que a gente vai precisar em cabos, a gente vai gastar aí mais 100 reais em cabos, eu acho que é só isso. Aí o notebook a gente vai gastar em média aí uns 2.000 reais no notebook, talvez um pouco mais ou menos pra gente, porque a gente vai ter que ter um notebook que tem um processador bom, né, uma placa de vídeo boa, memória suficiente pra gente ter aí, né, a gente pode ter, eu utilizo de 2 notebooks, então eu utilizo o Mac e o Windows. O Windows eu consigo fazer as minhas introduções, né, algumas pré-produções, mexer mais no áudio, abrir ele, enfim, eu consigo baixar minhas músicas por lá. O Mac OS que eu uso ele somente para tocar. Então assim, é bom a gente ter esse tipo de ferramenta pra gente não sobrecarregar só um notebook, mas a média dos notebooks aí são 2.000 reais, né, para mais. A gente vai ter esse gasto. Trouxe também um pouco dos valores do toca-disco, né, para quem gosta de tocar com toca-disco, tem muito disco em casa. Um toca-disco aí que a gente também vê mais no mercado é o MK2, já falei sobre ele também, e sobre o que ele trouxe para o mercado dos DJs. Então o Technics MK2 ele custa na faixa de 5.500 a 6.000 reais o par, né, o par de toca-disco. A gente vai precisar de um mixer, né, tem um mixer aí de ponta que é o S9 da Pioneer, ele custa na média aí de 10 a 12.000 reais da Pioneer. Usar cabo balanceado para esse mixer é ótimo, cabo XLR, né? Mas 2.000
de notebook, né? Geralmente o pessoal aí com toca-disco, né, os de toca-disco mais de hip hop, utilizam muito o Mac, então a gente vai gastar um pouco mais de 3 mil, 4 mil reais para conseguir um Mac. Aí entra naquela que eu falei, né? A gente tem que sempre ter algum computador em reserva para a gente fazer a produção, fazer a equalização das músicas, né? Para utilizar um somente para tocar, para a gente não sobrecarregar ele. Então a gente vai utilizar aí um computador básico de 1.200 a 2.000 reais e comprar um subpotente aí para usar também que chega até 4, 5 mil reais. Depende, tem Mac que custa, né, 10 mil, 12 mil reais. Então assim, depende muito do bolso. Sempre frisando, na onde que a gente quer chegar? A gente sabe realmente operar esse equipamento? Então a gente tem que pensar em tudo sobre isso, né? Lógico que esse equipamento é um pouco com valor mais baixo no mercado, bons também, mas a gente tem que sempre frisar, será que a gente vai o custo e o benefício? Será que a gente vai ter esse custo-benefício? Será que a gente vai ter muitas festas agora? Tem que pensar tudo isso aí. E a última, né, que é a controladora. Então eu trouxe aí uma controladora XTJ, é uma controladora que é a mais nova aí no mercado, uma controladora muito boa, né? Eu não tive ainda o prazer de tocar nela, mas já vi vários DJs falando sobre ela, achei muito interessante, pesquisei um pouco sobre ela. Ela veio para somar mais no mercado, ela vem com Record Box, né? Então dá para você fazer toda a sua produção ali dentro do Record Box. Então, como eu já falei um pouco sobre os softwares, aí vocês podem ver lá na terceira aula um pouco sobre o Record Box, o benefício dele, sobre ele. E além da controladora, a controladora custa aí na faixa de 12.500 a 13 mil reais. Aí você não vai precisar de mixer, porque a controladora já vem um mixer embutido, ela já é com 2 players e o mixer. E você vai precisar de fone, né, de fone de ouvido, então a faixa etária aí até R$1.300, né, de 600 para cima, 1.600 até R$1.300 você acha um fone de boa qualidade, que a gente precisa de um fone de boa qualidade para a gente sempre ouvir a prévia da música seguinte que a gente vai colocar na pista. Um notebook aí então de 2.000 a mais, ou sempre tendo aquela conversa que a gente já tá tendo aí de ter 2 notebooks pra gente ter sempre um reserva. Sempre brigar pra ter algum em reserva, porque a gente pode levar na casa noturna sempre os 2. Deu pane nenhum, acontece muito, gente. A gente tem muito pane de notebook, o DJ talvez não consiga operar ali na hora por causa de pane. Eu já tive, vários amigos meus já teve pane com notebook. E é isso aí, a gente infelizmente não tem hora para acontecer. A gente sempre tem que ter uma boa qualidade de equipamento, uma boa máquina em mãos, porém sempre alguém vai dar algum problema, né? Algum problema técnico, não está saindo, não tá lendo o conector. A gente tem que estar sempre preparado para isso. Bom, geralmente é esses valores, esses equipamentos, né? Tem equipamentos mais inferiores, tem equipamentos mais superiores, mas a gente tem que sempre frisar que o bom equipamento, a gente tem que ser, por mais que o equipamento seja o melhor, a gente tem que sempre saber operar esse equipamento. A gente, como DJ profissional, a gente tem que saber operar. Se a gente não consegue levar uma boa energia para a pista, a gente não consegue fazer uma discotecagem legal. Isso aí é o mínimo do nosso trabalho, né? Conhecer o equipamento, conhecer suas funções e saber levar uma boa qualidade para qualquer meio de entretenimento. Então nessa videoaula a gente viu um pouco sobre cabos, né? RCA, CLR, P10, P2 e um pouco sobre os valores de equipamento. Lembrando sempre que a gente tem que frisar pela boa qualidade, para a gente cobrar o preço justo. Os equipamentos são caros, a gente tem que ter um certo cuidado com eles, né? Muito cuidado com eles na hora de armazenamento, na hora de fazer o transporte, né? Fazer a logística aí pra gente, onde a gente vai. Tem casa noturna que tem equipamento, tem casa noturna que a gente tem que levar. Isso tudo tem cotação, né? A gente faz cotação
de acordo com aquilo que a gente possa tá discotecando, né? Dependente do equipamento. É sempre bom frisar que o DJ tem que sempre abrir o leque, conhecer outros equipamentos, conhecer não só esse seu equipamento, mas conhecer outros modelos, porque a uma hora o cara pode falar assim, pô, eu tenho um equipamento aqui, um Nexus 2000, mas eu tenho também o toca-disco, eu tenho também a controladora, pô, eu tenho que ter o software ali para tocar em qualquer equipamento, entendeu? Então a gente precisa estar apto a isso aí. Como qualquer mudança, a gente tem que estar apto a essas mudanças. Lógico que é sempre bom você estar com o seu software embaixo do braço, o seu notebook embaixo do braço, o seu fone embaixo do braço, para você não ficar aí dependente de ninguém. Na próxima aula eu vou montar o equipamento para vocês, né? Desde o momento que a gente conecta os cabos, liga o software, liga os mixer, e aí eu vou mostrar para você essa parte de conexão. Até a próxima aula.